Vocês são muito lindos, meu Deus do céu. Tive que me aguentar aqui para não chorar muito. Mas, gente, boa tarde. Obrigada de coração por todo mundo que está aqui. Eu estou muito emocionada. É muito lindo ver isso. Ver você, minha irmã maravilhosa, casando com uma pessoa maravilhosa que é o Gu. Mas antes de qualquer coisa, eu queria muito que vocês olhassem para trás e vissem tanto de gente que veio aqui, né? Celebrar o amor de vocês. Quanta gente que ama vocês, porque torcem por esse amor, né? E estão aqui por isso. E a presença, né, de cada um delas que faz esse momento ser ainda mais especial. E eu confesso, é muito difícil estar aqui. Eu estou realmente me tremendo inteira, assim como eu imagino que vocês estejam. E encontrar a palavra aqui para escrever essa cerimônia foi muito difícil, porque é muito sentimento que eu tenho por vocês dois. E quando o coração tá cheio, né, nada parece suficiente. E se eu pudesse, realmente eu repartia um pouquinho do amor e da felicidade que eu tô sentindo aqui com cada um de vocês, só para todo mundo entender o tamanho dessa felicidade, como eu e minha família, a família do Gu, como a gente está feliz por esse dia. Para quem não me conhece, eu sou a Júlia, orgulhosamente irmã da Bruna. E olha a ironia, né? Quem diria que a menina que sempre queria que a Bruna falasse estaria aqui na frente, com tanta gente, justamente para falar dela, do Gu e desse amor tão lindo. Nossos avós vão entrar agora, segurando a Nossa Senhora, uma homenagem, né, para abençoar o dia de hoje ainda mais. Né, oficialmente essa cerimônia linda, já tá tudo tão lindo, vocês estão tão lindos. E se eu tô aqui hoje, né, não tem como começar de outro jeito, senão falando dela. A Bruna, a minha irmã, a minha melhor amiga. E olha como ela tá linda, meu Deus, acho que eu já falei hoje pra ela isso, mais ou menos, umas 300 milhões de vezes, porque 300 é pouco. Aliás, como eles estão lindos. Ver a Bruna e o Gu desse jeito, tão inteiros um no outro, faz meu coração transbordar e minha perna tremer aqui. E sem dúvidas, esse é um dos dias mais felizes da minha vida, sem dúvida nenhuma. Bru, eu sei que eu sou suspeita, mas não tem como não dizer o quanto eu te amo e quanto eu te admiro. Ser sua irmã é um dos maiores orgulhos que eu tenho nessa vida. São 7 anos de diferença entre nós e durante muito tempo eu achei que isso ia nos afastar. Você também, eu sei. Você já era a mais velha, mais madura, a que sabia de tudo, e eu era a caçula, né? Tentando correr atrás. Mas a vida foi muito generosa com a gente. Essa distância de idade, na verdade, virou uma ponte, né? Que nos trouxe ali para o meio do caminho. E nesse meio a gente se encontrou como cúmplices, parceiras, família de um jeito ainda mais profundo. E eu cresci te admirando. Desde pequena você era a fortaleza. Para mim você sempre foi a mais. A mais linda, a mais talentosa, a mais determinada. Eu te olhava e via essa mistura de coragem e carisma. Essa força de quem sempre ia atrás do que acreditava com garra. Mas você nunca foi só isso. Você sempre foi muito coração. A menina que gostava de abraçar, de beijar, de dizer eu te amo 20 vezes por dia. A que grudava na gente sem medo de parecer demais, porque nunca achou que amar fosse exagero. A Bruna era tão grudenta que só conseguia dormir de mão dada com a mamãe. E eu, claro, sempre fazia papel da chata. Eca, Bruna, sai, eu odeio grude! Mas a verdade é que por dentro eu amava esse seu jeito, porque era o que fazia a gente se sentir amado o tempo todo. E você sempre foi a estrela da nossa vida, que desde pequena nasceu para brilhar e que fazia isso de um jeito todo seu. Não tinha medo de palco, de microfone, de plateia, teve rádio, teve TV, teve tudo, porque onde tinha espaço para Bruna Estrela brilhar, ela estava lá. E não era um brilho que apagava os outros, sempre foi um brilho que arrastou todo mundo junto.
Você sempre foi a protagonista da vida de quem estava por perto. E eu sempre tive a sorte de crescer do seu lado. Com o tempo, eu também descobri que essa estrela, que parecia inabalável, também tinha dias nublados. Que a mulher invencível também podia desmoronar. Que por trás da fortaleza existia uma menina que sentia medo, insegurança, que precisava chorar e ser cuidada. E foi aí que a nossa amizade cresceu ainda mais. Porque eu percebi que além de te admirar, eu também podia te proteger. E eu já vi a vida testar a minha irmã de formas que ninguém imagina. Já vi aquela confiança inabalável vacilar. Já vi em alguns momentos o brilho dos seus olhos, que sempre foi sua marca registrada, se apagar. E Bru, talvez você nem saiba, mas cada vez que isso acontecia, o meu coração doía junto com o seu. E era impossível não lembrar daquela menina de 17 anos que tatuou no corpo "O amor vence tudo", em latim. Uma menina que acreditava nisso como cada pedacinho dela, que sempre carregou amor como lema, como bandeira. Então, ver essa fé abalada foi uma das coisas mais difíceis que eu já vivi do seu lado. Mas hoje, eu tenho a alegria de dizer que essa luz voltou. E não voltou igual, voltou mais forte, voltou mais madura, mais intensa, mais bonita do que nunca. E é aqui que você entra, Gu. Gu, você nunca foi de chegar fazendo barulho, mas não precisa, porque o seu brilho não vem do palco nem da fala alta, vem do cuidado, da atenção, do jeito de estar presente. Você conquista sem esforço, na calma, no silêncio, no coração enorme que todo mundo sente logo de cara. E logo ficou claro quem era você. O cara cheio de sonhos, com aquelas manias que só quem convive entende, o irmão parceiro, o filho atencioso, o tio babão que se vira nos 30 só pra ver o sobrinho sorrir. Um coração gigante que pensa sempre em todos antes de pensar em si. E talvez seja aí que você e a Bru se completam tão bem. No jeito, parecem opostos. Ela expansiva, intensa, sempre iluminando tudo à sua volta. Você, mais tranquilão, de fala mansa, preferindo ficar ali nos bastidores. Mas no que realmente importa, vocês são iguais. Os dois têm esse coração enorme, essa vontade de cuidar dos outros, essa entrega que faz a vida de quem tá por perto sempre ser mais leve. E a prova disso é aquela primeira viagem em família com a Bruna, quando você conseguiu realizar 2 sonhos de uma vez. O seu, de ir pro Beto Carreiro, e o do seu sobrinho, de andar de avião. Você pensou em todo mundo porque esse é você. Gu sempre cuidando, sempre lembrando, sempre dividindo o que é seu. Mas também tem o Gu atrapalhado, né? Que rende histórias que nunca vão ser esquecidas. Essa eu fiquei sabendo pela Geizinha. Como o dia que morava em Floripa e saiu correndo com o Moacir porque tinha uma coruja indo atrás de você. Essa cena vai ser contada em todo o churrasco, porque pode ter certeza. Ou às vezes em que você sumia sem paradeiro e de repente aparecia no portão da casa da sua mãe com um simples "Oi, cheguei!". O Gu é esse, cheio de surpresas, meio estabanado, mas sempre com leveza e humor. E como esquecer as piadas de tiozão, né? Elas aparecem nos momentos mais improváveis, que nunca falham em arrancar risada, né? Às vezes a gente até ri, porque a piada é ruim demais, na verdade, né? Mas é por isso mesmo que fica muito boa. Ai. Segundo, gente. Vamos continuar, gente. Um acidente no meio da... e esse é seu jeito, né, de desarmar qualquer clima, de transformar qualquer silêncio em gargalhada. E tem também as coisas que só quem convive sabe, né? O Gu me aguenta praticamente morando na casa deles, né? Sim, eu vou falar um palavrão agora, mas eu sou uma grande empata foda. Mas eu prometo que eu vou maneirar, né? Porque eu quero meu sobrinho logo, acho que todo mundo aqui que também quer. E ele ainda ama a Nalu, que é a minha filha, né, Golden, mesmo ela sendo uma cavalona, como ele mesmo fala, e completamente doida. Isso diz muito sobre você, Gu. Alguém que acolhe tudo e todos, sem filtro, sem medida, só com coração. E é por isso que eu digo, antes mesmo de ser oficialmente marido da minha irmã, eu já te declarei meu irmão.
Porque você não entrou só na vida dela, você entrou na nossa, da nossa família. Você virou parte da gente de um jeito muito natural, como se você sempre tivesse estado aqui. E sabe o que eu mais admiro? É que seu brilho é diferente do da Bruna. Ela nasceu pro palco, pra luz, pro protagonismo, né? E você nasceu pra ser esse chão firme, esse porto seguro, essa calma que faz tudo florescer ao redor. E quando vocês se encontraram, não foi um brilho ofuscando o outro, foi uma luz complementando a outra. E agora, contando um pouco da história do casal. A história desses dois começam, como muitas hoje em dia, né? Num aplicativo. Mas, desde o primeiro papo, né, já dava pra sentir que não ia ser uma história comum. O Gu, logo no primeiro dia, já soltou que ia colocar a camisa pra casar. Logo o Gu, né? Isso surpreendeu muito, porque todo mundo sempre achou que esse dia não ia chegar pro Gu. Que ninguém ia ver o casamento do Gu. Estamos aqui, né? Mas bastou a Bru aparecer, né? Pra ela mudar, né? Todos os planos. No primeiro encontro, então, a certeza só aumentou, né? Voltando de Uber pra casa, o Gu simplesmente apagou o aplicativo do celular no primeiro encontro, como se tivesse entendido, desde aquele dia, que a vida dele tinha acabado de ganhar uma nova direção. E aí, essa história é engraçada. Veio o episódio do Lollapalooza, que parece cena de comédia romântica. Bruna e Gustavo, algumas semanas juntos, e a Bruna foi trabalhar no festival e simplesmente falou pro Gustavo: fica aí no meu apartamento, depois eu encontro você. E foi embora. Imagina a cena. Eu, o Felipe, minha tia, todo mundo da família. E lá tava ele. Abriram a porta com tudo e lá ele sentadinho no sofá. Eu lembro como se fosse ontem. Tentando disfarçar o nervosismo, mas com aquele jeitão calmo que é só dele. Essa cena mostrou muito quem o Gu é. Tranquilo, acolhedor, disposto a jogar, mesmo quando não tem o menor controle da situação. E a Bruna já colocou em cada situação ele, né? E mostrou também o quanto a Bruna já confiava nele desde o início. Tudo entre a Bru e o Gu sempre foi assim, não teve enrolação. Eles começaram a namorar, dividir rotina, juntar a escova de dente e junto com eles também se juntaram com os filhos de 4 patas. A Bruna já tinha a Nala, o Pocoyo e o Gu trouxe o Moacir. E foi como se os 3 já se conhecessem de outras vidas. Viraram irmãos inseparáveis. E quando a gente piscou, eles já eram família. E essa família é feita de detalhes que só eles têm. As flores que o Gu envia todo dia 3, o guarda-roupa dele, que passou de 3 para quase 50 camisetas por conta da Bruna. Ele que dizia querer desacelerar, agora é tão doido do trabalho quanto ela. Sim, ele sexta-feira não, né? Quinta-feira, antes do casamento, os 2 até 10 da noite trabalhando. Os 2, A Bruna, que sempre fugiu da vida doméstica, hoje aparece lavando o quintal, regando o jardim, passando herbicida. Isso daqui o Gu que me contou. E já lavou louça umas 5 vezes, eu fiquei sabendo, na casa nova. E tem também o cotidiano, que só os 2 entendem. Os apelidos bobos, que viraram declaração de amor. Jujubão e Gutavinho. As viagens em que a Bruna fica ainda mais animada do que o normal. Os óculos que ela sempre esquece em casa. As brigas que nunca passam de pequenas discussões. Geralmente, quando ela se transforma, na Dona Ivone, resolve dirigir junto com ele no banco de carona. Mas talvez o mais bonito seja como o amor deles parece justamente na rotina. No simples, no comum. Quando a Bruna estressa, o Gu aparece com uma taça de vinho sem ela pedir. Às vezes ficam em silêncio, cada um no seu canto, trabalhando e tá tudo bem. Porque se entendem no olhar. Bru e Gu, vocês são a prova de que o amor não se constrói apenas nos grandes gestos, né? Mas principalmente nos detalhes do dia a dia. E é por isso que todo mundo que tá aqui hoje, pra celebrar esse amor, que é tão intenso quanto leve, tão grandioso quanto cotidiano, tão cheio de histórias engraçadas quanto de momentos emocionantes. E antes da entrada da aliança, eu quero ler um texto para vocês.
que eu acho que significa muito o amor de vocês. Dizem que às vezes o amor começa com uma faísca, e talvez isso seja verdade. Mas se eu pudesse desejar um amor para vocês, eu não desejaria fogo, porque o fogo é poderoso, mas passageiro. Então, em vez de um amor que queima, eu desejo a vocês um amor como o de um rio, que se curva, muda de rumo, mas nunca deixa de correr, que seja forte e livre e que sempre encontre o caminho de volta para o mar. Que o amor de vocês esteja sempre crescendo, sempre mudando, e que, assim como o rio encontra o mar, vocês sempre encontrem um ao outro. E agora, chegou a hora do símbolo mais conhecido desse compromisso, as alianças. Me perder no escuro com você. Fogo na fogueira, o seu beijo e o desejo em seu olhar, as flores no altar. Mel e grinalda, lua de mel, chuva de arroz e tudo depois. Agora, vamos para as alianças, né? Uhul! Essas argolinhas, elas não têm começo nem fim, como o amor que vocês constroem. Que brilhem no dedo, mas principalmente na vida, como lembrete diário de respeito, parceria e carinho. Então, Gu, gente. Gu. Aliança mesmo. Ah, tá, aliança. Eu sou meio confuso. Mas é a dele. Essa é a minha. Ai, é a sua, perdão, gente. Ah, tá. Esse daqui, Gu, coloca a aliança na mão da Bruna e repita comigo. Bruna, Bruna, eu te prometo amor, eu te prometo amor, respeito respeito e parceria. e parceria, Hoje e sempre. hoje e sempre. Vamos pegar 3 segundos, né, gente? 3 segundos. Tem que segurar 3 segundos. Agora, Bru, é sua vez. É a esquerda. Ah, tá. Repita comigo. Gustavo, Gugu, eu te prometo amor, eu te prometo amor, respeito respeito e parceria. e parceria, Hoje e sempre. hoje e sempre. E com as alianças no lugar, chega o momento mais esperado. Os votos. Bru e Gu. Esse pedaço é só de vocês. Esqueçam todo mundo, olhem um pro outro e falem do jeito que o coração mandar. A gente só vai sentir junto. Eu começo, né, gente? Pelo amor de Deus, como é que eu falo depois uma mulher dessa e antes da Bruna? É muito difícil. É muito difícil. E como vocês já sabem, eu não sou o cara de falar, né? Eu vou pegar a minha cola aqui, senão vai dar muito errado. Muito bonito isso aqui. Muito legal.
Na verdade, o meu texto inteiro estava dando 5 minutos e 30 segundos. Mas a Júlia encurtou bastante, porque eu ia contar bastante coisa sobre a nossa história. Então aqui, pelos meus cálculos, vai dar uns 2 minutos e 30 segundos só. Porque eu não quero repetir tudo que ela já falou, né, gente? Não vou ser tão repetitivo aqui. Só uma coisa que ela deixou de fora nesse dia que eu fiquei na casa da Bruna, depois de 1 ou 2 semanas que a gente estava junto, ela me consultou no JusBR umas 3 vezes. Exatamente, E isso foi antes do nosso primeiro encontro. Então ela teve que me consultar no JusBR, entre outras coisas que ela fez para checar os meus antecedentes. E aí sim ela ficou aliviada de me deixar lá. Não foi assim, tipo, eu confio super nele. Não foi assim. Foi um pouco diferente. Mas tudo bem, deu tudo certo. Eu quase morri de ficar lá sozinho, isso é verdade. E sobre o dia que nós estávamos no Lollapalooza, né? Foi bem legal, porque além dessa manhã diferente que eu fiquei na casa dela, um pouco antes disso, nós acordamos super cedo e saímos fazendo a corrida maluca das capas de chuva. Foi incrível. A gente comprou todas as capas de chuva num raio de 10 quilômetros, porque estava chovendo e o time da Bruna estava trabalhando na ativação e a gente precisa de capa de chuva. Eu quero comprar capa de chuva e vamos comprar capa de chuva. E eu achei um lugar que chama Só Chuva, que pra mim faz todo sentido vender capa de chuva e guarda-chuva, né? Pra mim esse lugar vende isso. E naquele dia ficou muito claro pra mim a preocupação que a Bruna tem com todas as pessoas. Ela não precisava fazer nada disso. As pessoas poderiam ter visto a previsão do tempo e comprado as suas capas de chuva e guarda-chuva. Mas ela quis comprar. E o bom é que a gente tem capa de chuva até hoje em casa. Se alguém quiser capa de chuva, pode passar em casa, que a gente deve ter umas 40 em todos os cômodos por lá. É muito legal. Eu abro uma gaveta procurando uma coisa, sai uma capa de chuva. É muito bom. Amarela, preta, MP, tem de todos os tamanhos e todas as cores. É muito bom. Mas vamos lá, né? Eu vou pular aqui a parte da nossa história que a Júlia já falou, então, né? Tá bom, beleza, isso aqui. Tá. Eu vou direto para um ponto aqui que eu vou dividir 2 verdades com vocês. E são fortes, na verdade. Eu não sou um cara muito aberto, como todo mundo já sabe, né? Quem me conhece mais. Mas a primeira verdade é que antes de conhecer a Bruna, eu já tinha um futuro todo programado. Tudo certinho. Só seguir o plano. E, gente, em seguir o plano eu sou bem bom, viu? Nossa Senhora, todo mundo ali sabe. Eu sou bom em seguir o plano, viu? Eu jamais, naquela altura da minha vida, depois de tanta coisa, e foi coisa, hein? Puta que pariu. Desculpa, gente, mas foi bastante coisa. Eu imaginaria me casar. Um negócio desse, me casar. Você tá maluco? Jamais. Eu jamais imaginava me casar. Eu imaginaria construir uma família. Pô, já tenho minha família. Já tenho meu irmão, já tenho minha mãe, meu sobrinho. Imaginar construir uma família. Eu jamais imaginaria mudar meus planos. Eu não sou muito de mudar plano, eu não gosto de mudar plano. Eu não imaginava nada disso. Nem de perto, na verdade. Já estava tudo definido. Mas a vida é muito louca, né? A vida é muito louca, velho. E a segunda verdade ela é muito mais legal. A segunda verdade é que eu jamais imaginaria que eu pudesse ser tão feliz. Que eu pudesse fazer tantos novos planos. Que eu pudesse sentir tanta alegria, tanta empolgação e tanto amor. Jamais. Jamais. Então, muito obrigado por me fazer imaginar, por me fazer sentir, por me fazer amar, por me fazer mudar. E esse negócio de mudar é com a família mesmo, viu? Puta que pariu! Tudo muda toda hora e 3 vezes no dia. Eu já tô ficando doido igual, eu já desisti. Vamos embora, vamos, não vamos mais, tá? Não vamos mais. Tá tudo certo, beleza, é isso aí. Tá. E agora que a Júlia já contou um pouco da nossa história, não deu tempo de adaptar o texto, tava agora que eu já contei um pouco da nossa história, mas foi a Júlia que contou. E do nosso passado, chegou a hora de assumir,
diante de todo mundo aqui, o pessoal bem arrumado, bonito, né? Meus compromissos para o futuro. Então, Bruna, eu te prometo nunca ficar chateado por você colocar a maionese em tudo. Inclusive nas comidas que eu faço com tanto carinho, estudo e faço a comida e dá-lhe maionese na comida, gente. É assim, minha vida é assim. Eu também te prometo aceitar o nosso relacionamento a 3. Eu, você e o seu celular. Eu não te prometo que eu não vou ficar chateado e bravo de vez em quando, isso eu não te prometo, mas eu te prometo aceitar isso. Eu te prometo sempre levar sua água antes de você dormir. Sempre fazer minhas danças esquisitas para te fazer rir. Ser um pai bem dedicado aos nossos bichos e também para os não bichos que em breve devem chegar. Te apoiar, ser fiel e resolver todas as nossas coisas sempre na conversa. E acima de tudo, eu te prometo toda a minha sinceridade, minha dedicação e o meu amor. Então, Bruna, você é o melhor plano que eu nunca planejei, jamais. Você é o melhor sonho que eu nunca imaginei e a melhor bagunça que já aconteceu na minha vida. Te amo muito. Gente, cadê meu celular? Obrigado, gente. Se fosse para fazer um algoritmo, ninguém me segurava. O Charlinho me segurava, porque ele é bom também. O Charlinho. Gostei que você improvisou. Só assim, né? Eu não improvisei não, gente. Enfim. Gente, eu preciso começar do meu jeito pra não ficar tão nervosa, mas, enfim, eu tava uma pilha de nervos. E eu prometo que esses votos aqui são free chat GPT, tá? É o meu também. Fui eu mesma, eu juro. Bom, agora, falando sério, eu sonhei. Eu sonhei com esse momento a minha vida toda. Eu sonhei com os mocinhos das comédias românticas, com aquele olhar que diz, é você. Eu sonhei com uma vida que fizesse sentido do nosso jeito, e não na ordem que venderam pra gente. E quem tá aqui sabe, principalmente meus amigos, as pessoas próximas. A vida real parece muito mais com os filmes modernos, aqueles que a gente pena um pouquinho, bastante, pra encontrar o amor da vida. As histórias mudaram, a ordem mudou, a gente mudou. E foi aos 34 anos que eu conheci o amor da minha vida. A minha metade. O homem que eu sempre sonhei. Em todos os sentidos. Todos mesmo. Eu sonhei com alguém que me traria paz. E você trouxe. E é uma paz que eu não consigo explicar. É isso. É como se eu chegasse em casa depois dos pinos do dia e tivessem passarinhos cantando. Exatamente assim. Só pra me acalmar. Você me faz rir das piadas mais idiotas. Você pergunta se eu comi. E se você percebe que o dia tá pesado, foi pesado, você aparece com um vinho ou uma cervejinha. E todas as noites você pega minha água antes de dormir. Esse gesto simples fala tudo sobre você. Cuidado, gentileza, a sua forma bonita de amar. Você cuida de mim, você cuida dos nossos filhos, cuida de todo mundo à sua volta. Por muito tempo, eu achei que esse amor tranquilo não viria. Você veio para me lembrar que nunca é tarde para sonhar. E a nossa história não tem uma grande reviravolta de cinema. Não foi o caos que dá certo no final. Foi fácil, foi sem jogos. Na segunda semana, a gente já conhecia a família um do outro. Quem me conhece sabe que isso poderia acontecer, mas quem conhece o Gustavo talvez achasse impossível. Mas aconteceu, e foi natural, e foi bonito. E desde o começo, você me fez sentir muito especial. Diferente de tudo que você já teve. E eu virei a sua vida do avesso. E você virou a minha na direção certa. Você queria se aposentar cedo. E agora já tá mais workaholic que eu. Você não deixava o Moa dormir na cama por causa do ronco. Porque barulho repetitivo pra você não dá. Gente, é sério, não dá. Hoje dormem Moa, Nala e Pocoyo. Uma orquestra inteira de roncos. E você com seu fone faixa, ouvindo ruído branco, fingindo costume. E além disso, quem diria que o homem que ama assistir Celso Russomano e Quilos Mortais ia acabar viciado em Vale Tudo. Vale Tudo é bom também, gente. Tudo por minha causa.
Esse é o resumo perfeito da nossa vida. Cada um trazendo um pouco do seu mundo até que os dois virem um só. Desde o princípio, você entendeu que eu sou um pacote completo. Minha irmã, meu cunhado, chato, a Nalu, meus pais e até os cachorros deles. Quem conhece sabe, a gente não se larga, nós somos muito unidos. E você não recuou. Pelo contrário, você abraçou o pacote com amor. Você é generoso, você é família, você é o homem que eu pedi em todas as minhas orações. Detalhe importante, você também é meu nerdinho, cheio de toque, querendo tudo certinho. E eu amo isso, porque a minha bagunça encontrou o seu cuidado. E no entrelaçar das nossas diferenças, a gente criou o nosso mundo. Um mundo com risadas, com briga porque eu fico encostando no seu calcanhar à noite, com vinho depois de dias pesados, com planos e improvisos com rotina e surpresa. E hoje eu quero lembrar de algumas coisinhas pequenas que juntas viraram nossas grandes coisas. O jeito que você me espera terminar um dia caótico sem pressa, só presente. O comeu que você solta, como diz, eu te vejo. A coragem de reprogramar sonhos comigo, trocando a aposentadoria tranquila por um futuro construído lado a lado. E a leveza de rir das próprias manias. E porque amor também é gratidão, eu quero agradecer a nossa família, todos aqui. Obrigada por nos ensinar que amor se multiplica. Que o amor se multiplica quando cabe mais gente na mesa. Aos amigos fiéis, obrigada por segurarem a barra, por torcerem, por estarem aqui hoje. Aos nossos filhos de 4 patas, Nalá, o amor da mamãe. Obrigada por provarem toda noite que há lugar pra todo mundo, mesmo quando não há lugar na cama, tipo essa noite. Não tem. E obrigada a você, amor, por transformar o simples no que a vida tem de mais extraordinário. Eu sei que os votos têm promessas e eu tenho as minhas. Mas antes de eu cravar, antes deixa eu cravar o que já é verdade. Eu sonhei com você antes de te conhecer. Eu sonhei com paz, com parceria, com riso fácil, com colo. E quando você chegou, eu entendi. O sonho não acabou, ele começou. E agora sim, as minhas promessas. Eu prometo continuar sonhando com você e realizando, um por um, os sonhos que a gente nem sabe que tem. E a gente às vezes não sabe muitos, né? Eu prometo cuidar de você nos dias bons. E principalmente nos dias pepino. E quando forem pepinos, demais, eu prometo trazer o vinho, a cervejinha e ligar a churrasqueira. Eu prometo rir das suas piadas ruins e te contar as minhas piores, pra manter o jogo empatado. Eu prometo respeitar seus silêncios, seus rituais, seus toques e te lembrar sempre de beber água, mesmo quando você pega a minha. Eu prometo amar nossa família inteira, a de sangue, a escolhida e a que ronca. Eu prometo não desistir da conversa difícil e não abrir mão da conversa boba. As duas salvam dias. Eu prometo te bagunçar do melhor jeito e arrumar junto depois. Eu prometo ser o seu porto seguro e também a sua aventura preferida. Eu prometo continuar acreditando que a gente pode tudo, desde que seja junto. E eu prometo te amar em cada detalhe do caminho, nos grandes marcos e nas pequenas rotinas, nas metas batidas e na segunda-feira sem glamour. Se um dia a vida sair muito do script, a gente lembra. A nossa história foi fácil, porque foi verdadeira. Foi sem jogos, porque foi inteira. Foi simples, porque sempre foi nós. Gustavo, você é meu amor tranquilo, meu riso leve, meu porto seguro. E ao mesmo tempo, a aventura mais linda que a vida já me deu. Hoje, diante de todo mundo que a gente ama, eu escolho você. De novo, e de novo, e de novo. E se eu puder deixar uma última repetição do jeito que o coração gosta, eu sonhei, você chegou, a gente ficou, e agora a gente segue com tudo que somos, com tudo que vamos ser, com passarinhos cantando e 3 maestros do ronco fazendo a trilha sonora. Eu te amo e vou te amar pra sempre. E assim, com a alegria de todos nós, eu declaro vocês marido e mulher. Gu, pode beijar a noiva! Viva os noivos! E que venha meu sobrinho! Out of my mind, how many times did I tell you I'm no good at being alone? Yeah, it's taking a toll on me, trying my best